maravilhoso Deus e eterno Pai. Estamos na Tua presença, Senhor, gratos a Ti por mais esta oportunidade de estar na Tua casa, Te adorar e Te exaltar. Neste momento queremos orar, Senhor, pelo Teu servo que está incumbido de trazer a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, nós Te pedimos que enquanto Ele ministrar, que o Seu Espírito Santo venha agir em nosso meio, que o Senhor venha curar, venha libertar, venha batizar com o Teu Espírito Santo. Nós Te pedimos, Senhor, de todo o coração nesta noite, fala conosco, transforma as nossas vidas, que nós possamos sair daqui cheios, Senhor, da Tua presença. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo todos os jovens na paz do Senhor, amém? Dá para ser melhor. Saúdo todos os jovens na paz do Senhor, amém? Agora sim, convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Desde já agradeço a Deus por essa oportunidade. Deus mais uma vez nos concede estar sobre esse altar. Agradeço a vida do Carlos, do Luiz e da irmã Vanice, que tiveram essa coragem e essa confiança. Então desejo que Deus abençoe a vida de vocês e os demais companheiros também. Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler então. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu convido você a tomar o seu assento. E convido você a prestar muita atenção nessa palavra. Aqui trazendo para o nosso contexto bíblico, aqui nós vamos expressar João, a qual é jogado na ilha. E chega um anjo até ele, e leva ele até os céus e mostra toda a visão que ele tem sobre o livro de Apocalipse. E neste momento João vê um trono. E para você entender, eu vou pregar sobre o livro selado com 7 selos. Para você entender, o livro selado com 7 selos seria a sentença do ser humano, por causa do pecado que viria a morte. Pelo juizado de Deus, Deus sendo juiz, porque o homem pecou, ali estaria a morte. Essa seria a sentença. E vamos trazer agora para um contexto bíblico. E nós vamos passear agora entre a Bíblia. E eu convido a você agora, se você puder, abrir sua Bíblia em Gênesis. A gente pode ver em Gênesis que conta a história de Adão e Eva. No primeiro capítulo, a Bíblia vai nos dizer da criação do jardim. A criação do homem, nos capítulos depois. A palavra do Senhor vai nos dizendo que Deus cria o ser humano, só que cria o jardim, juntamente com o ser humano, para ele poder ter um relacionamento todos os dias com o ser humano. E o que me chama a atenção é no capítulo 3, que acontece a queda do homem. Se você parar para ver, vai dizer que era a queda do homem. E isso me chama a atenção, porque o homem tinha total relacionamento com Deus todo fim de tarde. Ele era íntimo de Deus, porém agora por desobedecer, a gente é criado por leis. E essas leis a gente teria que obedecer. Por isso que em Coríntios vai nos dizer que a força do pecado é a lei. Porque quando a gente peca, a gente faz o que a lei não quer que a gente faça. E por isso é a força da lei, do pecado. No capítulo 3 vai nos dizer a queda do homem. O homem come o fruto, desobedece a Deus. E com isso o relacionamento é quebrado. Não havia mais renovo. A palavra do Senhor hoje que eu coloquei como título seria a constante renovação de Deus com o seu povo de Israel. No capítulo 6 a palavra do Senhor vai nos dizer que depois de todo o pecado ter abundado na vida de Adão e Eva e toda a sua família, a terra se enche de um pecado.
E no capítulo 6 vai nos dizer agora que Deus, ele se lembra do homem e ele coloca agora seus olhos focados sobre a face da terra. E o que ele enxerga na face da terra? Ele enxerga o ser humano abundando em pecado. Já não haveria mais adoração, aquela adoração no jardim não tinha mais, porque o jardim foi selado, agora ele não pode mais entrar por conta do pecado. A palavra do Senhor vai nos dizer que no capítulo 6, por conta do pecado, Deus se retira dali. Porém a palavra do Senhor vai nos dizer no mesmo capítulo 6, a vida de Noé. Deus chama a Noé, porque ele era íntegro e diferente e viu graça em Deus. Ele viu Deus com uma graça tão soberana, que ele começa agora a escutar a voz de Deus, e Deus manda ele criar a arca, porque a terra estava cheia de pecado. Lembramos, quando o jardim foi criado, era para ter relacionamento, e o homem foi criado para adorar a Deus. Porém agora o homem se enche de pecado, e o jardim é selado, não pode mais entrar. O renovo de Deus não havia mais sobre aquele tempo. E agora a palavra de Deus vai nos dizer, nos tempos de Noé, que a terra abundava pecado, e Deus diz o quê? Eu vou matar todo mundo, porque o pecado se encheu, e essa era a sentença de Deus com a vida do ser humano por conta do pecado. Ele iria mandar todo mundo morrer, mas ele acha graça. Deus é misericordioso, e Deus é cheio da graça com as nossas vidas, e ele já acha graça na vida de Noé agora, e ele manda Noé entrar dentro da arca. E por meio de Noé agora ele viu uma nova aliança com o ser humano. Porém vai ter que matar toda a raça humana, menos a família de Noé. Porém o que me chama a atenção, continuando, a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 7 que acontece o dilúvio, aonde estava previsto o primeiro lugar de adoração, o jardim agora é destruído pelo dilúvio, porque Deus queria. Deus estava renovando uma nova aliança. E vai nos dizer no capítulo 8 de Gênesis, e Deus lembrou do homem. Quer dizer que depois que aconteceu o dilúvio, no capítulo 7, Deus afasta-se do homem por conta do pecado. E no capítulo 8, no início, você pode ver, no primeiro capítulo vai nos dizer que agora Deus, ele se lembra do ser humano e manda baixar as águas para reatar uma nova aliança com o homem, pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós podemos ver agora no capítulo 8, que Deus se lembra do ser humano e renova de novo uma aliança com o ser humano. Primeiro renovo no jardim, porém o homem se recusa a ter renovo com Deus todos os dias. No segundo, Noé, Deus acha graça na vida de Noé agora e quer renovo. Porém no capítulo 11 me chama muita atenção, que diz que quando Deus vai colocar o olho no ser humano, o ser humano já estava criando ídolos, que vai nos contar sobre a Torre de Babel. O ser humano começa a criar ídolos naquele tempo, e Deus se ira novamente com o homem, porque agora ele tinha começado a recém uma nova aliança, e parece que não prestaram a nova aliança. Eles recusaram o Deus de Israel, eles recusaram a ouvir a voz de Deus que falava com eles. E agora a palavra do Senhor vai nos dizer que houve um novo renovo, chamando quem? Em Gênesis 11, a vida de Abraão. Deus acha graça na vida de Abraão e manda ele sair por conta de que a terra estava cheia de ídolos e sua família se enchia, era focado em ídolos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai do meio deles, Abraão, porque de ti vai levantar uma geração, vai levantar uma nação cujo nome será Israel, e sobre ela será a vinda do Messias. E agora a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 11, que Deus desce e percebe que o povo começou a criar ídolos e chama a vida de Abraão. Deus chama Abraão para tentar um renovo novamente. Israel, projeto completamente diferente, projeto espiritual, projeto de adoração a Deus.
E a palavra do Senhor se estende depois do tempo, aonde diz que agora o povo começa a levantar tantos ídolos. O povo se enche de tanta idolatria com as coisas do mundo, que acabam esquecendo das coisas do céu. E o pecado entra novamente e esquecem da aliança de Deus. E nós podemos ver agora no capítulo 24 de Êxodo. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Aleluia. Deus começa novamente um relacionamento com o homem. O quarto relacionamento com o homem, Deus propõe uma aliança. Deus tira o povo do Egito. E aí oferece uma proposta para Moisés. E Moisés oferece essa proposta a esse povo. E o povo aceita. Já que nos tirou do Egito, vamos adorar aqui no deserto. Esse é o povo. Porém a palavra de Deus vai nos dizer, no capítulo 25, aonde o Éden foi destruído. Éden foi destruído, lugar de relacionamento com Deus, lugar aonde se ouviria a voz de Deus, teria contato com Deus, é destruído pelo dilúvio. Porém agora no capítulo 25, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus começa a criar tabernáculos, para poder renovar com o homem. Porém o homem só tinha direito a uma vez no ano, poder ter esse relacionamento com Deus, poder ter essa renovação com a sua vida com Deus. Agora você imagina, você esperar, a gente passa por tantas campanhas, a gente passa todos os dias dentro da igreja, a gente passa tendo congressos, e a gente se enche da presença de Deus. Agora imagina esse povo, a qual Deus, por conta do pecado, só vai falar com eles uma vez no ano. Imagina que coisa ruim seria para o ser humano, a gente poder tentar adorar a Deus e não poder. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Éden foi destruído e o tabernáculo é criado. Apenas uma vez por ano podia sentir o renovo de Deus. Porém o que me chama a atenção é no capítulo 32 novamente. O ser humano começa a criar ídolos. E aquilo que era para o tabernáculo ser renovação, o povo começa a crescer o olho. Aquilo que era simples, Luiz, começa a engrandecer o homem, começa a entrar dinheiro. E o que eles criam? Eles começam a criar templo agora. E eu quero que você entenda, o tabernáculo é criado agora por couro. Só que o tabernáculo é criado por couro. E o templo é criado por prata e ouro. Agora o dinheiro começou a entrar na casa de Deus. A renovação que era uma vez por ano, agora não podia se mais ter. Porque o homem começa a pecar dentro do templo. Aquilo que nós podíamos adorar a Deus, Deus manda agora Davi criar o templo. E que Davi passa essa possibilidade até Salomão. Salomão cria o templo. E agora não se pode mais sentir a presença de Deus, porque a adoração que era para ser dada a Deus agora estava edificando os homens. Era tudo puro, o sacrifício era puro, o incenso era puro, era algo simples para adorar a Deus. Porém agora o ser humano começa a colocar sacrifícios ruins perante Deus, e Deus não aceita a adoração daqueles homens. E depois dessa quinta renovação com o homem, tentativa de renovação com o homem, Deus levanta Isaías. Glória a Deus. Deus levanta Isaías, e é justamente o que a Julie falou aqui. O povo se encheu de tanto pecado que não queria mais dar ouvidos a Deus. A adoração não era mais simples e não era a Deus, agora era idolatria aos homens. A Julie falou aqui sobre Isaías 40. Isaías, o meu povo está cansado, mas fala para eles que ainda tem esperança, Isaías. O jovem pode caminhar e pode cair, mas os que esperam em mim ainda tem esperança, Isaías. Fala para o meu povo, Isaías, que ainda há esperança para adorar a Deus. Porém o ser humano recusa adorar a Deus.
A palavra do Senhor vai nos dizer que se passa 70 anos agora. 70 anos se passaram e a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus levanta Jeremias para falar com o povo. E o povo recusa a palavra de Jeremias. Deus levanta Ageu. O povo que clamaram o meu nome, eu ali estarei. E o povo idolatria com os homens. Deus se retira e não usa mais profeta. Deus se cala agora diante da face da terra. Deus não acha mais pureza no ser humano e Deus se retira com a sua ira. Deus fala que não iria mais falar sobre a boca de profetas e iria se calar perante cada adoração que fizesse. O judeu começa a se encher de tamanha glória e agora os gentios não podiam mais entrar dentro do templo. Só judeus podiam entrar dentro do templo. Era proibido gentio poder adorar a Deus. Porém a adoração que os judeus ofereciam a Deus era adoração falsa. Era adoração impura. E nós entremos agora, e eu vou para o capítulo de Apocalipse, aonde a gente acabou de ler. Deus revela a João o que iria acontecer em Apocalipse, aonde a gente leu. O homem carrega uma sentença agora pelo pecado. Pelas tantas renovações que Deus quis ter com o ser humano, agora a gente tem uma sentença, e essa sentença é morte, é inferno. E a palavra do Senhor vai nos dizer que João ele enxerga um trono. E ele vê um ser cheio de glória. E um livro que chamou a atenção foi um livro com 7 selos, que seria a sentença do ser humano. João chora porque ninguém foi digno de abrir o livro. Eu fico me imaginando nessa cena, irmão Carlos Elias. Imagina quantas vezes Deus quis falar ao povo sobre a renovação, sobre batismo com o Espírito Santo, milagres no meio do povo. E o povo se recusava a sentir a presença de Deus. O povo se recusava a ouvir a voz de Deus. Até vai nos entender a vontade de Deus de colocar o homem a morrer. Por tantas vezes ele insistiu e o povo não quis. Por causa de Adão, todos morreram. Todos esses homens que eu citei foram mortos por causa da conta do pecado e da morte, da sentença que eles tiveram. O pecado vence a carne e a morte vence a carne. A morte, você passa por uma série de um processo. Se eu cair agora neste momento aqui no chão e morrer, nós vamos ver que em torno de 1 hora o nosso corpo começa a entrar em decomposição. E em torno de 24 horas começa a entrar em putrefação, aonde a carne apodrecida começa a entrar. E o cheiro exala, já começa a feder. Aleluia. Só que o que me garante nessa palavra, e o que eu acho graça, é que Deus não se cansou de renovar a aliança com o homem. Agora Deus manda Jesus, um ser glorioso, e nós podemos ver em Filipenses 2, aonde agora um ser, que aonde é adorado, aonde é glorificado pelos anciões e pelos anjos lá no céu, agora ele diz assim, Carlos Elias: Pai, manda eu para ter renovação com eles. Deixa eu baixar lá embaixo para buscar renovação. Aí o ser humano não quer, mas ele diz assim: olha só, tu vai perder toda essa glória, tu vai perder toda a adoração que é dada a ti. Mas eu pareço que vejo Jesus agora dizendo assim: eu vou buscar renovação, porque eu amo eles, porque eu quero salvar eles, e a minha obra é grande sobre a vida deles. É uma geração que Deus está levantando e Deus tem escolhido nesses últimos tempos. 2023 acharam que iam nos parar, mas deixa eu te falar, há pessoas aqui
que Deus está levantando para essa geração, para edificar mais vidas, para ganhar mais vidas. Você recebe se quiser, levante uma das suas mãos e eu vou profetizar para você. Deus está usando a sua vida para buscar almas lá fora. 2023 nós pensamos que em mãos humanas nós iríamos parar, mas tem uma geração que Deus está levantando neste momento para buscar vidas lá fora e para trazer até a igreja. Aleluia. Em Filipenses vai começar nos dizendo, em Filipenses 2 vai começar dizendo a maior humilhação que Jesus teve. Ele abre mão do próprio cargo de ser glorioso, de ser adorado. Eu vou, Pai, eu vou descer, eu vou assumir, mas tu vai perder a tua glória. Eu vou porque eu amo eles. Aleluia. Deus usa novamente o seu atributo. Deus usa novamente a sua graça e manda o seu filho para descer em corpo de homem. Ele desce como homem, e Isaías ainda profetizava sobre isso. O profeta, a qual o livro de Isaías nos relata, ele é profeta messiânico. Ele profetizava sobre a vinda do Messias. E quando Jesus chega até a face da terra, ele diz: ele chegou. É ele que o povo vai renovar sua nova aliança. Em 40 dias, Jesus nasce, o povo de Israel o recusa. Ali começa a sua nova aliança novamente, e o povo de Israel recusava em 40 dias. Em 12 anos, Israel recusa novamente, ele prega, vai ao templo e começa a ensinar lá dentro. E o povo de Israel o recusa. E agora com 29 anos, Deus prega a restauração de Israel. Deus prega o renovo e a aliança que ele fez com o povo de Israel. Porém Israel o recusa novamente. E condenam Jesus agora. Porém Deus não desiste do seu povo. Começa a usar ao meio dos gentios para poder manifestar o seu poder. Porém, para os gentios entrar dentro do templo, o pecado e a morte agora vão ter que ser vencidos. Condenam Jesus. Jesus é condenado pela lei judaica. E Jesus agora na cruz do Calvário, ele deixa a sua graça, ele deixa a sua glória, e deixa agora a presença de Deus, e assume os nossos pecados. Isaías 54 vai nos dizer, capítulo 54, versículo 4: tomou sobre si as nossas dores, cada chicoteada que ele levou, cada sofrimento que Jesus levou, foi sobre nós, foi por nós. Tomou sobre si nossas dores e os nossos pecados, e ele assume os nossos pecados. A 9ª hora agora do dia, às 9 horas da manhã, Jesus é colocado na cruz do Calvário. Ao meio-dia o sol se escurece, mas não é porque estão matando o Messias, mas é porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus se enche do pecado, por causa dos nossos pecados, que Deus se retira, e por isso que ele faz ainda a pergunta para Deus: Pai, por que me deixaste? Por que me desamparaste? É porque tem uma separação entre o pecado e Deus. Não se pode adorar a Deus enquanto você está com pecado dentro de si. Primeiro você pede misericórdia e depois a sua graça de Deus. Pede perdão. Não tem como adorar dois deuses. Ou você adora Satanás ou adora Deus. Tem essa diferença de pecado e Deus. Aleluia. O sol se escurece. O sol se vira contra Deus agora, porque ele não é digno. Havia pecado dentro dele. Às 15 horas da tarde, Jesus se entrega na cruz do Calvário. Jesus morre. E às 5 horas da tarde, o túmulo é preparado para Jesus entrar, o corpo de Jesus entrar. E agora eu passo agora um filme na minha cabeça imaginando. Em 1 Coríntios 15, 55 vai nos dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, e aguilhão, onde está a tua vitória? E eu fico imaginando agora a cena se cumprindo a palavra de Deus. Se passaram 40 horas, no
terceiro dia, eu imagino agora a morte chegando na decomposição. Se lembra do processo que eu falei? Primeiro decomposição, depois de 1 hora, e depois putrefação, carne apodrecida. Só que se passaram 40 horas e nada do corpo de Jesus chegar até a morte. E eu imagino agora a morte chegando na decomposição. Cadê o corpo deste homem? Cadê o corpo dele? A gente lutou tanto contra ele que até agora não chegou o corpo desse Messias. E aí a decomposição, agora eu imagino na minha mente a decomposição falando assim para a morte: olha, eu tentei, porém não havia pecado. E literalmente a palavra do Senhor vai nos dizer em Hebreus: em tudo foi tentado, sentiu o que sentimos, mas em nada ele pecou. Em nada ele pecou. Se lembra de Adão? Adão e sua geração pecaminosa morreram porque foram enviados pelo pecado, foram cheios de pecado e por isso morreram. Agora a palavra do Senhor está nos dizendo em Hebreus que ele não teve pecado algum, e porém, além disso, o corpo de Jesus não chegou até a morte. Eu imagino agora a cena, a decomposição falando: eu não vi pecado nenhum sobre ele, por isso não chegou até mim. Chama o pecado para a gente poder ter uma conversa. E eu vejo agora, eu imagino o pecado chegando. Eu tentei, eu fiz de tudo, eu fui ao deserto, eu tentei ele várias vezes, mas eu não consegui. Ele é santo e é santo, e o seu nome tem que ser adorado. O pecado e a morte agora percebem que perderam. E agora o corpo de Jesus é tirado da face da terra. Ele pega a chave da vida e pega a chave do inferno. O pecado e a morte perceberam que perderam, e Deus manda 2 anjos ao túmulo, abre a porta do túmulo. Só que quando ele abre a porta do túmulo, quem é que vem chegando? Maria. Maria chega ao túmulo e nota que o corpo de um mestre não estava lá, e começa a chorar. Porém chega um anjo e pergunta: Maria, por que choras, Maria? Por que choras? E Maria diz para esse anjo: o corpo do meu mestre não está mais aqui. O que fizeram com o corpo do meu mestre? E o anjo se vira para Maria, talvez com um sorriso no rosto, feliz, porque o céu estava em dia de glória. Maria, tu não entende, Maria, mas ele ressuscitou e hoje ele está vivo, Maria. E é agora que eu te convido a você se colocar de pé neste momento. Em Apocalipse vai nos dizer, no primeiro versículo até o terceiro, diz que João chorava. João chorava porque não havia ninguém digno de abrir o livro da vida. A sentença do ser humano era a morte, e morte no inferno, pela ira de Deus. Porém a palavra do Senhor vai nos dizer assim no versículo 2, no capítulo 5: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, e o cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres e bem como 7 olhos, que serão como 7 Espíritos de Deus enviados. No versículo 7 vai nos dizer: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando pegou o livro, os seres viventes começaram a adorar assim: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. E o corpo de Jesus foi adorado, porque ele ressuscitou.
e Ele está vivo, e Ele está aqui nessa noite. E você tem toda a liberdade de adorar a Deus, tem toda a liberdade de sentir a presença de Deus sobre sua vida. E quer que eu ainda continue, primeira carta que vai nos dizer, Lucas, significa no livro de Lucas, sobre Jesus, aonde ele conta sobre a vida de Jesus. O segundo, Atos dos Apóstolos, que conta a vida de Paulo e toda a sua trajetória, porém não tem fim, porque eram tratados. Primeiro tratado, Jesus, a vinda do Messias. Segundo tratado, Paulo, que pregava e não tinha medo de pregar e morreu por morte de cruz. E agora o terceiro tratado, que muitos acham que Atos cerrou ali mesmo, que não podia se mais sentir a presença de Deus. Sabe por que ele não acabou ainda? Porque ele se cumpre hoje, sabe aonde? Em mim e em você, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer em Atos 2, que a terra se encheu do poder de Deus, que a terra se enche do seu Espírito Santo, e ali são repartidas línguas como que de fogo, e toda a terra se enche da glória de Deus. Aleluia! Convido o grupo a louvar.